Bom, galera, passando agora para ligação metálica. Pelo nome, ligação metálica, ela ocorre o quê? Entre metais, mas não entre metais diferentes, entre o próprio metal. Não pode um elemento sódio, ele não pode se unir a um elemento potássio, nem um elemento magnésio. Mas como o elemento sódio sozinho existe? Como o ferro existe? Então ele existe através da ligação metálica. Como é isso? Você sabe que os metais, eles formam cátions, certo? Cargas positivas. Então, ao mesmo tempo que o elétron sai dele e vai em volta de outro átomo de metal. Metal de qual metal? Do próprio metal sódio. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui embaixo, que é chamado de mar de elétrons. Ó, esse X é o metal. Ele forma a cátion, que a gente sabe que ele doa elétron. Ao mesmo tempo que o elétron sai daqui, ele fica passeando em volta dos outros cátions formados. Então, a ligação metálica, ela existe, os metais eles são unidos pela quantidade de elétrons que fica transitando dentro desse metal. Sai de um metal, aí aquele metal forma um cátion, vai para o outro elétron sai de um outro metal e vem para esse, ou seja, os elétrons ficam transitando dentro do próprio metal. Agora, existem umas coisas legais aqui para a gente dar uma lida. Então, a gente pode dizer que só existe metal em dois tipos de ligações, as ligações iônicas e as ligações metálicas. A ligação metálica ela é estabelecida entre átomos de um único elemento metálico, foi o que eu te falei. Eu vou ter sódio ligado com sódio, mas eu não vou ter sódio ligado com potássio. Eu não vou ter sódio ligado com cálcio, eu vou ter cálcio ligado com cálcio, tá? Mas não com átomos diferentes. Ocorre apenas, exclusivamente, porque um metal não pode estabelecer ligação química com outro metal diferente. Os metais são encontrados na natureza no estado sólido, exceto o mercúrio, que se muitos alunos, eu acredito que deve ter visto, que eu levei para a escola, que o mercúrio, metal líquido, possui brilho característico, tá? Os que mais os metais apresentam? Facilidade de perder elétrons. São bons condutores de calor e de eletricidade. Quem é que já ouviu? Pô, você vai subir nessa escada de metal, de alumínio, bota o chinelo, que é perigoso, que o chinelo é de borracha, isolante térmico, isolante elétrico, né? Possuem densidade elevada, alta densidade, alto ponto de fusão e ebulição. Eles possuem boa ductibilidade e maleabilidade, ou seja, eles são formados em lâminas e fios com muita facilidade. Então, na ligação metálica, formam os retículos cristalinos, que são formados entre os metais. É um aglomerado iônico de cátions e elétrons. Os elétrons presentes na camada de valência do átomo do metal são deslocalizados, ou seja, saem da camada de valência, fazendo com que o átomo se torne um cátion, deficiente de elétrons. Aí, os elétrons ficam transitando dentro desses metais. Isso que é ligação metálica. Bom, galera, geralmente o que perguntam sobre ligação metálica é muito pouco, porque não tem o que você desenhar. Eu não vou pedir para você, monte a ligação metálica Não. Eles vão pedir as características dos metais, né? Que possuem brilho característico, alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, são facilmente transformados em fios, em lâminas e bons condutores de calor, de eletricidade. Geralmente eles perguntam essas coisas na parte que fala de ligação metálica, tá? Não existe você desenhar uma fórmula para ligação metálica. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Bom, aqui eu tenho um resumo. Eu tenho um resumão aqui da matéria. O que é um resumão? Tipos de substâncias, né? Então, elementos químicos formadores, pontos de fusão, estado físico nas condições ambiente, e aqui se conduz corrente elétrica no estado, qual estado? Se é no sólido, se é no líquido. Isso é um resumão maneiro. Então, você tem aqui, ó, a ligação iônica entre metais e ametais. Ponto de fusão e ebulição geralmente são altos, porque a maioria são sólidos, tá? Na maioria, todos são sólidos. Ligações iônicas, tudo é sólido. Conduz corrente elétrica no estado sólido? Não. Mas se estiver dissolvido em água, conduz. É o caso do sal de cozinha. Se você pegar o sal de cozinha ali, sólido, e você tentar passar uma corrente elétrica para ver se vai ter
vai conduzir eletricidade? Ele não vai conduzir. Mas se você dissolver ele em água, as moléculas sofrem o que a gente chama de... que vocês vão aprender comigo em funções inorgânicas, ácidos e bases e sais. Ele sofre o que a gente chama de dissociação. O sódio positivo vai para um lado e o cloro negativo vai para o outro. Eles ficam separados. Então, como esses elétrons estão livres na água, eles conduzem corrente. Molecular é a ligação entre... molecular, que é a covalente, né? É formada de ametal com ametal. Bom, ametal, que ametal? 4A, 5A, 6A, 7A e hidrogênio. Pontos de fusão e ebulição geralmente são baixos, porque a maioria a grande parte é gasosa. Estado líquido ou gasoso. Estado físico nas condições ambientes, sólido, líquido ou gasoso, mas grande parte é líquida e gasosa, tá? Conduz corrente? Se tiver no estado sólido, não. E se colocar em água? Também não. Também não. Por quê? Os compostos moleculares, eles não se separam. Eles ficam juntos. Claro, tem suas exceções, que a gente vai aprender lá em funções inorgânicas. Ligações metálicas. Então, conduz corrente, como é que ela é formada? Ela é formada de metal com metal. Ponto de fusão, geralmente são altos, porque eles são todos sólidos, né? Se tiver no estado sólido, vai conduzir corrente. E se tiver no estado líquido, também vai conduzir corrente. Ou seja, o mercúrio líquido conduz corrente. Enquanto que o ferro, que é sólido, né? Formado uma barra de ferro, um pedaço de ferro, ele é sólido, vai conduzir corrente. Tá certo? Então, galera, terminei, então, os 4 tipos de ligações, tá? Iônica, covalente, covalente dativa e metálica. Tá certo? Vamos para os exercícios. Cada turma tem uma lista de exercício aí, diferente. E... beijos. Tchau, tchau.